Agora, meu amigo Juvesquins, a gente tá recebendo Agora, aqui... meu amigo Newton Spetevel, nós estamos recebendo o vereador José Marinho. Não. André Marinho. André André Meirinho. André Meirinho. Então, foi o que eu falei. Não, tu não Qual é o falou isso. problema? Tu falou qualquer coisa menos isso. Não falei qualquer coisa menos isso. Eu falei André Marinho. Não. André Marinho? Aonde você me pegou esse nome, André Mas Marinho? não é? Claro que não. Ah, então... Mas ele não reclamou. O que tu tá me enchendo os É tubos? André Meirinho. E eu falei o quê? Marinho. Tá, e como é que é o certo? Meirinho. Tá, e eu falei como? Cala a boca, Juvens. Eu tá tô ficando bravo contigo. Não Já. dá nem pra brincar mais nesse programa. Muito bom dia, André, tudo bom? Desculpa aí pelo meu amigo aqui, que nada. ele tá nervoso hoje. Ajeita o dia. microfone bem pertinho dele ali, André. Puxa bem, Nilton, bem na bom boca. dia, Juvencio. Azar. Bom dia para começar, o dia alegre, todos que nos acompanham na Rádio Natureza. E eu lembrei 2 episódios aqui do Chaves aqui, enquanto eu acompanhava. Ninguém tem que fazer isso comigo. Acompanhava o programa. Não, esse já Isso, seria o terceiro. isso é pra você ver o que eu sofro aqui, tá? O outro era aqui do repetir e voltar, aquela coisa. E outro do aluguel, eu lembrei também do... Seu Barriga. Seu Barriga. Aí, Verdade. Seu Madruga. Seu Madruga, né? Mas, enfim... Bom dia, obrigado, né, pelo convite, a gente poder conversar, né, sobre o mandato, sobre a cidade, sobre o nosso presente e futuro. André, como que tá o trabalho aí? Querendo ou não, você é um vereador que já não é de primeiro mandato, vem fazendo um trabalho aí muito focado, agora tá pós-graduado também, né? Ó, com tese. pós-graduado, O André é um estudioso, é um cara que se foca muito na questão da gestão pública, né? E ó, isso é importante, né? A gente ter pessoas qualificadas para. Uma das coisas que a gente fala muito aqui, a pessoa tem que ter esse entendimento, não adianta... Tem que ter um mínimo, Porque né, assim, ó, Dede? é aquela coisa, eu vou entrar lá pra aprender, aí é complicado, né? Tem gente que entra lá. Tem gente que entra lá pra aprender e aprende, mas não aprende coisa certa, né? Não, Aprende tem coisa gente que errada, entra lá né? pra aprender e passa lá, Calma, Juvencio. né? Mas daí aprende. Por exemplo, sai dali expert em coreografias, né? Tem alguns que aprendem a não falar, É verdade. que existe o curso de verdade. oratória e existe o curso do silêncio, É. né? Então, passamos a palavra ao vereador. O vereador Coso, aqui está a palavra. Tem Certo. tem aquela outra que o cara aprende também. Aquela saidinha no banheiro na hora de votar. Votação. Ai, me deu uma perda. Deu... E agora tem os novos. Os novos. A nova modalidade. Novos cursos que eu acho que vai ter lá na escola do Legislativo. Que será TikToker, TikToker. Isso, influencer de YouTube. isso. Porque daí se não der certo na política, pô, o cara pode. Mas isso dá mais olha aí. dinheiro que ser vereador. É verdade. Não é verdade, Com vereador? certeza. Ei, vereador, não é Com verdade? certeza, A incomodação que é vereador, o cara só fica lá fazendo TikTok, tem não sei o quê, PPP e outros. Né? Você já fez dancinha da votação, alguma coisa assim? Não. Não faz parte do seu Não. do seu métier fazer um negocinho assim. Nunca tentou, né? Fazer uma dancinha, arrasta acho- pra cima e Isso, veja não. no projeto de lei, uma coisa assim, não? Nem eu acho que harmonização não tenho facial, habilidade nada, disso. essas coisas não fez, né? Eu tô achando também umas ruguinhas assim, de repente. que agora ele ficou pai, né? Ele é um botar pai fresco. pai fresco, pai fresco, né? Eu vi que começou a branquear os cabelos, é menina? Não, menino. Menino, ufa. Né? Que menina. Depois palhaçada isso. menina chega o genro lá. Oi, sogro, tudo bem? Daqui a pouco casa com a guria, ninguém entende isso. Eu não achei graça isso Tá, aí, mas vamos trabalhar, Nilton. Vamos. Nós já estamos comendo o tempo dele aqui assim. Ô, vereador, eu tava falando, começando aqui assim, né? É interessante saber, né, dessa preocupação que o senhor tem de se qualificar cada vez mais, né? Porque hoje em dia a leitura que se faz do município eu diria, completamente diferente do que se fazia há 10 anos atrás, né? O município hoje, em termos de gestão, em termos de andamento, leis que são necessárias e outras que já são obsoletas, né? Que leitura o senhor faria, assim, para a gente começar e depois já vamos para aquele projeto aí que o senhor está lidando aí faz tempo? Não, verdade, Juvencio, olha, Balneário Camboriú, ela é uma cidade que tem seus diferenciais, tem uma área territorial pequena, tem uma grande arrecadação, tem área que também é muito cara, né? Os terrenos são muito caros, enfim, mas precisa de uma gestão adequada, focada, e eu quero falar, já aproveitar alguns dos projetos que eu pude fazer durante o mandato,
né? Dentre eles, para que o prefeito tivesse que prestar contas no decorrer do mandato, né? Ou está na nossa lei orgânica isso hoje. Infelizmente o prefeito fica enrolando, eu já tive que denunciar 4 vezes ao Ministério Público. Mas a lei está sancionada. Sim, está na lei orgânica. E aí eles publicaram já as metas com um ano de atraso, mas não atualizam os indicadores. Mas a gente vai fazendo a briga aí e agradecer o doutor Jean Forest, né, pelo MP, que vai fazendo essas cobranças junto ao prefeito. Outro exemplo, a Lei de Inovação, Ciência e Tecnologia, que é do nosso mandato, que vem no sentido de diversificar a economia de Balneário Camboriú, lógico, além do comércio, além do turismo, além da construção civil, né, buscando outros serviços que não impactam na infraestrutura da cidade. Como também a Lei de Segurança Hídrica e Desenvolvimento Sustentável, para que tenha a questão de planejamento, tanto para o abastecimento de água, quanto para a despoluição dos rios, a questão de drenagem, áreas verdes para absorver a água da chuva, fazer as contenções, enfim. São leis que já estão... Todas em vigor, todas de iniciativa do nosso mandato e em participação com a comunidade, porque a comunidade contribui muito nas nossas ações. Então são alguns exemplos, né? Então, olha, veja, uma aqui no exemplo de gestão, outra na parte da economia, outra na questão ambiental e de infraestrutura. E quando se fala água e esgoto também, lógico, reflete na balneabilidade, que é um grande problema hoje em dia, em função da estação de tratamento de esgoto, que temos uma grande fiscalização em cima, temos pedido de abertura de CPI, né? Já estivemos visitando recente aqui também um exemplo que é a estação de tratamento de esgoto de Jaraguá do Sul, e mostrando como aqui Balneário Camboriú deixa a desejar, até nessa comparação, Juvencio. O Jaraguá do Sul tem a extensão territorial 11 vezes maior que Balneário Camboriú, tem uma arrecadação menor, uma população maior e entrega muito mais e começou muito depois. Então aí nós fazemos essa comparação, né? Por exemplo, numa estação de tratamento de esgoto que até 2019 teve 98% de eficiência e depois foi ladeira abaixo, chegou a tratar quase nada, 16%, e agora eles estão fazendo algumas obras lá, mas trocando o gradeamento. Depois que nós fizemos a denúncia em Jaraguá do Sul, que aqui era manual e lá automático, eles anunciaram que estão trocando, eles estão fazendo obra no outro decantador, mas que não vai resolver o principal, que é a lagoa, por exemplo. A lagoa onde André, tu teve lá, né? Isso. Tu teve lá. O que de fato aconteceu para nós termos esse 98%, como você fala aí, de qualidade no tratamento de esgoto e cair hoje, conforme até o próprio Douglas falou pra gente aqui, que hoje opera em 50%, 60%. Nilton, foram uma série de erros, e espero que tenha sido só erros, né? Por isso a CPI que a gente quer saber mais a fundo o que houve. Mas foram uma série de problemas que começaram a acontecer a partir de 2020, e nós estivemos visitando inclusive o IMA, que fiscaliza, né, a EMASA, e eles falaram, olha... Nós íamos lá, tinha dado esse problema, não identificaram, demoraram para identificar só depois da nossa fiscalização, que estava dando bolhas lá na lagoa. Na manta que colocaram, né? E aí eu já ouvi versões dizendo que colocaram uma máquina lá dentro, que aí acabou estragando tudo, mas a gente precisaria levantar isso mesmo dentro da CPI. E outras questões foram ocorrendo, de estragando uma coisa, esse gradeamento, quando se fala esse gradeamento, que é o primeiro processo para tirar o sólido do... Isso, é para tirar cabelos, tirar cotonetes. Então está muito tempo estragado, agora que estão substituindo depois de tantas cobranças que a gente vem fazendo. Então uma série de erros, e me parece, por vezes, pouco caso. E olha, às vezes chega a acreditar que, eu já disse, se vier algum projeto de privatização, concessão, para mim vai ficar claro que foi proposital, inclusive. Então, por isso, da CPI, por isso, da importância da CPI, entre tantas outras coisas, né? Mas a CPI vai ser difícil abrir, né, André? A maioria da Câmara hoje é base do governo, vamos falar a verdade, é um sonho isso aí que tu tem. Quem sabe em março as coisas mudem, né? Vamos ver como é que vai sair, os vereadores voltam para a Câmara, daí tem que ver quem que vai ser candidato ao governo, de repente lá na frente... Vai começar a dança de novo das cadeiras? Porque em março necessariamente vai acontecer. Quem quer concorrer novamente a vereador tem que sair dos cargos de executivo, né? Isso. Então, assim, ali vários querem ser candidato do governo também, automaticamente não tem vaga para todo mundo, vai acabar saindo alguns. E eu espero isso da gente ver assim o cenário como está, aquela estação de tratamento, que é um absurdo, né? Chegou a esse ponto, era referência, virou quase nada.
impacta o meio ambiente, impacta a saúde pública, porque a água é poluída. A cidade chama Balneário Camboriú, sem balneabilidade. Impacta a reputação da cidade. O trade turístico demora tempo para trabalhar tudo isso, e aí está dessa forma. Então, eu espero, e que aí, infelizmente, nós só temos 5 assinaturas, porque quem é da base do governo se sente... Vamos dizer, eu tenho cargo no governo, não vou assinar. Se assinar, perdeu os cargos. Mas aí foi eleito. Mas tem aí, mandato. Vereador, eu gostaria de fazer um adendo aqui assim e falar para quem é vereador. Não, mas aí, então, tem uma coisa assim, a gente brinca um monte, né? Mas tem uma coisa assim, ó. Enquanto alguns continuarem colocando seus interesses pessoais acima do coletivo, nós vamos continuar perdendo sistematicamente os títulos de Balneário Camboriú. Por exemplo, que nem o vereador falou agora, questão da balneabilidade. Nós estávamos no top da coisa, né? Questão da educação. Nós estávamos no top da coisa. Nós não temos uma escola construída e as que tinha ainda demoliram. Questão da saúde. Nós estávamos no top da coisa. Hoje saúde nós estamos andando meio na capenga também. Então todos os setores que eu vejo dessa gestão, da administração pública, e eu não falo isso com desdém ou com coisa, mas eu vejo que assim, é a questão cultural do município. A gente vem discutindo isso um monte de tempo, questão do transporte urbano, agora que fizeram um negocinho ali assim, né, coisa, em detrimento de outras administrações, que construía a escola, tinha um faturamento, um terço, a metade do que tinha, e era dinheiro, cara, era prédio, fazendo prédio, investindo em escola, e dá-lhe construir hospital, e dá-lhe fazer não sei o quê, e dá-lhe fazer estrada. Não vou nem citar nome de prefeito, de nada, que é para não dizer assim, o Juventus está fazendo campanha para A, para B ou para C. Não, eu estou fazendo assim, é uma crítica. Sim. Porque a gente vê que Balneário Camboriú só tem um setor que está crescendo, que é o setor privado da construção civil. A gente vê, as Torres Gêmeas, agora vai vir o prédio mais alto do mundo. Que porcaria de prédio mais alto do mundo? Isso é só para rico, mas quem mora aqui? Vai morar tudo no prédio mais alto do mundo? Nós precisamos ter saúde, nós precisamos ter educação, nós precisamos ter investimento em segurança, nós precisamos ter investimento em todas as áreas. E não ficar olhando, Big Wheel não é da prefeitura. Big Wheel é dos caras privados. O aquário não é da prefeitura. O aquário é dos caras privados. O Minimundo não é da prefeitura. Os dinossauros não é da prefeitura. Né? Cadê os investimentos da prefeitura? Não, agora nós vamos fazer 100 milhões, aprovamos para fazer a coisa na praia. Nossa. Pelo amor de Deus, ô Nilton. Muito importante, vereador, esse comentário. Muito importante. Essa é outra questão. A aprovação dos 100 milhões na Câmara, a base do governo sequer tinha coragem de ir lá defender o projeto do empréstimo para algo que não tinha projeto, que era tudo é para a orla ou para a estação de tratamento ou não sabe onde vão colocar. Basicamente é o seguinte, a EMASA passou mais de 100 milhões para a prefeitura nos últimos anos, embora tinha tanta coisa para fazer no sentido de água, de esgoto, por exemplo, do parque inundável, que é uma preocupação que a gente tem. Passou para a prefeitura, agora está cobrindo o rombo por mau planejamento, fazendo um empréstimo. Então, sabe, com o caos que está, com a demonstração de má gestão lá. Então, é um exemplo. E foi aprovado, só quem é da oposição falando do absurdo que vem sendo conduzido. Então, realmente, foi falado aqui coisas que vem vindo, está passando, e passa tudo na Câmara, né? A base do governo tem imensa maioria. Esses dias reduziram a exigência de formação para o cargo da Secretaria da Pessoa Idosa. Mas espera aí, mas por qual motivo? Reduzir a exigência do cargo? Mas tu sabe por quê, né? Mas aí... A gente aqui, até eu acho que foi um bom nome. Eu respeito. A gente elogiou porque eu acho competente para isso. E que bom que fizeram. Né? A gente até falou, eu acho que o Arlindo ali era uma pessoa certa no lugar certo. Porque é idoso cuidando de idoso, né? Aquela coisa, né? Só que assim, o cargo público não pode ser pensado na pessoa que vai ocupar, tem que ser no que a cidade quer, no que a cidade precisa. Então, aí o que foi dito? O cargo da Secretaria de Assistência Social
só tem ensino médio e tal do idoso também. Tá, mas então não, por que subir a exigência para o outro? Sabe, então é muito para a questão pessoal. É como tinha dito, pensando em interesses pessoais, não é pensando na cidade, não é para onde vai. E eu respeito muito, né, falar do vereador Arlindo, tem muitas contribuições para a cidade, vou destacar o trabalho dele na Secretaria de Obras. Agora, a questão de um cargo não pode ser pensando nessa questão individual. Como vem várias outras coisas para a Câmara que vem acontecendo. Esse empréstimo dos 100 milhões mesmo foi uma das coisas extremo, que ontem né? a gente conversou com o Eduardo Zanata, vereador da oposição também, e uma coisa que o Zanata falou pra gente foi a questão do tratorar, né? Ele usou até a palavra de tratorar, que muitas vezes não tem o debate com a Câmara, principalmente do lado da oposição. Acontece de fato muito isso, André? Sim, acontece. E eu quero destacar os vereadores que hoje estão, que não fazem parte da base do governo, isso deixar muito claro, que não é oposição à cidade, né? Se for oposição é o governo, então, mas é independência. O que vem de bons projetos a gente apoia. Agora, aprovar tudo de qualquer forma, sem se posicionar, sem defender. Eu fico indignado quando vem o seguinte: mas vereadores da base do governo, mas o prefeito não quer. Mas você tem um mandato, você foi eleito, as pessoas te elegeram, você tem um mandato, você tem autonomia. Você não deve favor ao prefeito. Não representa o prefeito, representa a comunidade. Né? E se o prefeito tem cargos seus, você colocou cargos no governo, mas peraí, você não ajudou a eleger o prefeito também? Então não é legítimo isso? Enfim, então é isso que acontece. Muitas vezes projetos absurdos, mas o prefeito quer e passa, vetos. Vou dar um exemplo. Fizemos uma norma, porque tem um absurdo também em Balneário Camboriú, que é assim, tem uma regra para estacionamento rotativo, que pode estacionar no domingo sem pagar. Mas no feriado não tem essa previsão. Então, se a pessoa vai lá no feriado, a pessoa acaba sendo multada, porque não sabe. Olha só. Muito bem. Eu fiz uma lei simples. Basicamente, o que vale para o domingo vale para feriado, porque esse é o raciocínio das pessoas. Foi aprovado na Câmara, aí depois foi aprovado por unanimidade, aí o prefeito vetou com um argumento sem lógica nenhuma, dizendo que isso era comparável a fechar túnel, sabe? Uma analogia sem sentido. Fechar túnel é bom. E aí volta para a Câmara E o veto foi mantido, sabe? Mas agora vai mudar. Agora eu acredito que vai mudar, porque eu representei... Deixa eu entender. Deixa eu entender, porque Vai lá. agora bagunçou. Os vereadores votaram, A aprovaram favor, unanimidade. A favor do projeto. para que no feriado não tivesse cobrança. Isso. Foi pro executivo, teve o Daí, veto. do E prefeito. quando votou, eles votaram contrário e ninguém Papai merece. mandou desvotar. Isso. Mas agora vai ser interessante, Nilton, porque eu representei o projeto e peguei a assinatura de 12 vereadores. Então, daí agora vai ficar mais complicado votar contra o projeto que foi autor, né? Porque se são 12 autores, então vamos ver, vamos tentar aprovar novamente, ver se o prefeito vai vetar, vamos ver se vota contra. Se bem que também recentemente teve um vereador que votou contra o seu projeto lá na Câmara, mas enfim, vamos pra frente. É porque os inimigos de antes são os inimigos também. Não, eu tô apresentando. Cara, eu não, aí... eu Olha só, se pegar esse último... é absurdo esse projeto que eu tô Se apresentando. pegar esse último mandato e aí, com respeito a todos os vereadores, me dou bem com todo mundo e eu faço minhas críticas, eu não tô nem aí. Cara, Pessoal, vou ficar ser contra o projeto nós dele tivemos mesmo, é bucha, né? algumas coisas nessa Aí Câmara de fica Vereadores difícil. que chega a ser Como é que a gente vai hilária. defender isso? Nós falamos aqui na bancada, nós tivemos o caso Ai, meu Deus do céu. de um presidente do Legislativo assumir a prefeitura e sair correndo da prefeitura Não, pra voltar pra aquele assumir episódio foi aquilo ali ridículo foi demais. Foi uma coisa de ridículo louco, demais, né? foi ridículo Não. demais. Se exonerou do coisa, voltou a ser o presidente. Não, isso aí não. Isso aí Loucura, não. loucura Daí, isso, daí, loucura. tá, beleza. Então tá, agora eu vou Agora voltar. eu vou pra lá. Cara. Sério? Isso acontece, eu não sei, não é do teu tempo, tu é um menino novo aí, deve ter uns 40 anos. 40. Mas isso aí me lembra o Reino de Avilã. Tinha uma novelinha que era o Reino de Avilã. Que rei sou eu. Que rei sou eu. Nossa senhora. Cara, 1979.
Era tudo de qualquer jeito, pra qualquer coisa, né? Fez uma novela esculhambada, era aquilo. A novela era boa nessa época, né? Agora tudo é politicamente correto, não sei o que lá, é uma chatice. Mas naquela época o pau pegava e não aliviava, rapaz. Que rei sou eu? Pensa numa novela doida. Era bem isso. Tinha um rei, mas não tinha, o rei mandava e desmandava, ou não sei o que, o outro fazia, não fazia, desfazia, era contra o próprio projeto, essa foi a maior de todas. Essa legislatura, ela tá surpreendendo, né? Surpreendendo. Que rei sou eu. Mas, eu vejo muitas vezes até não surpreendendo positivamente, né? Eu trago algo, né? Não falando da individualidade dos vereadores, mas... Eu vejo assim, ó, a Câmara de Vereadores, e eu não tô falando de Balneário apenas, mas de Balneário, de Camboriú, né? Já teve um protagonismo. Hoje, as duas câmaras são coadjuvantes. Elas estão só observando, estão só olhando e indo na onda, surfando. Aqueles que querem que a coisa aconteça, muitas vezes são calados. Aqueles que não querem que aconteça são calados. Sabe, tem muita coisa ali que a gente vê. Ontem nós estávamos fazendo uma análise de grupos, né? Grupos que comandam, grupos que dão ordem, grupos que isso, grupos que aquilo, isso a nível municipal, estadual, nacional, internacional, Grêmio, Flamengo, tudo, né? Mas são grupos hoje que vão ditando as coisas como elas devem acontecer segundo os seus interesses e que se lasque a comunidade. Todo mundo virou massa de manobra, vereador. Isso é triste. Sabe, tu vê que uma pessoa não tem personalidade pra chegar e se impor e dizer assim, ó, não, que não sei o quê. Não, porque aquele grupo vai me ajudar a me reeleger. Irmão, quem te reelege é o povo, não é o grupo. Perfeito. Não é verdade, vereador? E o seguinte, eu chegar em casa, pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, que fez a sua parte. Boa. Quem tem mandato... Isso. Pode fazer. Tem lá o mandato, foi eleito para isso, votar conforme a sua consciência, conforme a comunidade deseja, enfim. Agora, só fazendo um contraponto a isso, né? Um outro projeto importante, nosso mandato consegui aprovar na última semana, depois de muito tempo, com dificuldade, que foi para pauta, mas finalmente foi aprovado, que é sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular. Isso foi fundamental. E que vai exatamente. Isso é fundamental. Contra algumas coisas que acabam. A maioria ali determinando sempre da forma que deve ser, e que se a população tiver a possibilidade de votar no plebiscito, né, o referendo, enfim, ou até a iniciativa popular, que é a própria população iniciar um projeto de lei, aí tem algumas alternativas. Então, eu vou dizer que como é que ficou, qual é a ideia? Então, a partir das eleições de 2024, então, além das pessoas votarem para prefeito e vereador, poder votar também favorável ou contrário a determinados temas, geralmente estratégicos e polêmicos para a cidade, como em 2001 foi votado o alargamento da faixa de areia. Volta e meia aparecem temas polêmicos. Vou dar um exemplo. Que quando eu vi teu projeto, eu até imaginei que pode ter, daqui a pouquinho, ser utilizado para isso. A gente sabe. Praia do Pim. Não, que Praia do Pim? Praia do Pim, né? A gente sabe que também vai ter um custo. O parque não dá. Não tem. O dinheiro vai ser da onde? Daqui a pouquinho vai conceder um empréstimo, vai fazer alguma coisa. A população de Balneário pode ser consultada. Vocês. Quem vai pagar a conta? É nós, eles, é vós. Vocês são favoráveis que a gente faça um empréstimo de tantos milhões, para fazer o parque não dá? A população vai lá dizer sim ou não. Então, assim, isso é interessante. É o VAR. Eu concordo. É o VAR do município. Não, mas é o VAR do município. Eu acho que esse tipo de iniciativa, vereador, acaba com aspas, no apagar das luzes. Eu acho que não acaba. Não. Mas agora tu tem um instrumento legal pra acabar com no apagar das luzes. Entendeu? No arrepio da coisa, porque... Até importante nesse sentido, Juventus, por exemplo, como a população pode iniciar tanto a iniciativa plebiscito referendo ou iniciativa popular, como pode iniciar, então, com 5% dos eleitores, a minha proposta era que fosse 3%, né? Mas a emenda do vereador Gelson passou para 5%. Então, hoje o número de eleitores do município é 102 mil, mais ou menos, então seria ali por cerca de 5 mil eleitores, que podem fazer, por exemplo, uma iniciativa de plebiscito
para determinado projeto que, como foi dito, da questão do naturismo para do Pinho, volta e meia parece alguma coisa polêmica. A Restinga na praia, o porto para atracar transatlânticos lá, o navio de cruzeiros, ou uma norma que foi o pessoal indignado lá na Praia dos Amores que o prefeito está vendendo terrenos, está vendendo ruas. Enfim, propósitos. Dos pescadores ali, negócio dos pescadores. Os pescadores, é um espaço cultural para pescadores na Praia Central. Né? Enfim, então podem surgir com o número de assinaturas, conseguir fazer que isso vá à frente e que vá para plebiscito, que é uma tendência. Uma tendência até porque outros países fazem muito. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho cidadania italiana e recebo do consulado aqui frequentemente consultas sobre olha, determinado projeto foi de emenda à Constituição lá da Itália, foi feito com essas alterações, pedindo para a população votar se é favorável ou contra no referendo. O Reino Unido lá saiu da União Europeia, o Brexit lá. Muito bem, o que aconteceu? A população votou favorável para sair. O primeiro-ministro, que era contra, renunciou ao cargo porque ele não ia conduzir aquele processo, mas a vontade da população prevaleceu. É isso. E eles acabaram saindo. Então isso é importante porque quem está de prefeito, né, quem está de vereador, não é dono da cidade. Quem é dono da cidade é a população. Então, esses instrumentos são importantes, avanços da democracia direta. E para quem recordar outros exemplos, né, em 93, foi votado entre a forma e o sistema de governo, né? Foi decidido a república e não monarquia, foi decidido o presidencialismo e não parlamentarismo. Em 2005 teve referendo de armamento. Se bem que no Brasil é meio complicado esse tipo de coisa, né? Presidencialismo e parlamentarismo, os caras fizeram um terrorismo tão grande contra o parlamentarismo na época que, meu Deus do céu, né? Vai vir os parlamentarismo, vai acabar com o Brasil. Meu Deus do céu, rapaz, ficaram com medo, né, de acabar com a teta. Só fazer um adendozinho antes da próxima pergunta. Uma coisa que o senhor falou, vereador, que eu achei extraordinário. Tem uma base de dados da Justiça Eleitoral, né? Então, todo mundo tem contato de todo mundo. E isso é uma coisa interessante. De mandar a demanda para os eleitores, sabe? Porque hoje, né, Lirtão? Vai ter um plebiscito na Câmara. Aí divulga na Natureza, que é uma rádio comunitária, pega aqui em Balneário mais ou menos, Camboriú um pouquinho e tal, ali assim, não tem aquele alcance, né? Divulga mais ou menos na Menina, que é uma rádio que, né, divulga mais ou menos na Conexão, lá na Camboriú, divina mais ou menos na Transamérica, e mais ou menos a população não comparece. Agora, ter um instrumento efetivo que chegue na pessoa, para que ela possa pegar e olhar no e-mail. Isso aqui não me interessa. Beleza, mas eu posso ter certeza que mais de 1/3 da população vai se interessar por aquele tema. E mais de 5.000 pessoas vão se manifestar com aquilo. E se for um tema polêmico, pode ter certeza que vai reverberar muito mais. Então, esse tipo de coisa é importante fazer, vereador. Se o senhor conseguisse também um instrumento onde essa base de dados fosse acionada, né, seja do IPTU, seja de qualquer onde for, né, para mandar para a pessoa. Poxa, eu ia ficar muito satisfeito de receber, plebiscito, tal, não sei o quê. Isso aqui não me interessa. Descarto, amém, beleza? Mas é muito mais efetivo do que a gente ficar, ei, vereador, vai lá sexta-feira, vereador. Sexta-feira eu tenho batizado do meu fulano lá, nós vamos tomar uma cerveja lá, vamos tocar um pagode lá, tô andando pra esse negócio ali assim, não é verdade? Então, gestionar uma coisa desse sentido assim seria espetacular. Até o seguinte, olha, importante falar por que de fazer essa consulta também de plebiscito e referendo junto com as eleições. Pela questão do custo. E até teve uma emenda constitucional nesse sentido, emenda 111, que isso vai começar a acontecer em todo o Brasil. Então, já vai votar para prefeito, já vai votar para vereador. E definir um ou mais temas. É importante dizer que o trabalho da Câmara vai deixar de ser feito. Não, a consulta vai ser de um ou outro tema, geralmente, quando for uma questão polêmica, e até para aproximar, para mostrar que a população tem atuação e exatamente porque quem comanda a cidade. Agora, quem deveria comandar a cidade, que deveria ser o interesse público e a visão coletiva, né? Mas agora, então no dia,
eu sou contra voto obrigatório, mas é a regra no Brasil, voto obrigatório. Então veja que as pessoas vão ter que ir lá e decidir sobre determinado tema. De qualquer forma, vai votar vão tá lá, sim, não, ou não vai querer se manifestar, ou vai anular, ou enfim, mas vai estar lá a possibilidade de um determinado tema. Então as pessoas acabam participando mais e eu vejo que é um instrumento que vai nesse sentido. Até porque a audiência pública sobre alguns assuntos, às vezes as pessoas falam, mas audiência pública, poucas pessoas ficam sabendo. Aliás, às vezes a prefeitura nem divulga porque não quer que as pessoas vão, como no plano de saneamento para o futuro de Balneário Camboriú, eles já divulgaram meio assim, porque já sabe o caos que está lá na estação de tratamento de esgoto, foram poucas pessoas e não ficaram sabendo, então vão tentando passar por cima, tratorar como tinhas dito, né? Então, dessa forma, vai estar lá na urna, as pessoas vão ter que se manifestar, quem é contra, por favor, por quê, qual a proposta, seja numa campanha como foi na época lá do presidencialismo e parlamentarismo, os lados defendendo, e dando a possibilidade para o cidadão decidir. É uma tendência, a cada eleição deve aumentar. Eu não deixo ele falar. Agora, olha o meu sonho agora. O senhor está falando assim, o meu sonho veio, aflorou, assim, o meu sonho. Né? Aflorou meu sonho. Né? Não que eu seja uma florzinha com sonho. Não, tá bom, entendi. Né? Eu tô entendendo. Né? Assim, ó, pensa, vereador. Sim. Nós temos hoje pré-candidato, deve ter o quê? Uns 15, 20, né? Já em Balneário Camboriú. Todo dia tem um pré-candidato. Tá. Mas partido tem um monte, né? Então, pensa num sonho bonito, né? Fazer uma pauta suprapartidária. Sim. Para anos à frente, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? E botar essa pauta suprapartidária em votação junto com a eleição. Porque daí, independente, o vereador André se elegeu prefeito. Ele tem as aspirações dele. Não, eu quero construir uma ponte que ligue Balneário Camboriú, a Ilha das Cabras e Itajaí. Pá, é o sonho dele. Mas, amém, vai fazer o sonho dele. Mas tem coisas que estão acima dele, né? E que deveriam ser votados pelos pares, pelos outros partidos, oposição, situação. Então tá, chegamos à conclusão de uma pauta suprapartidária. Isso é um sonho, nunca vai acontecer, eu sei disso, né? Mas pensa, chega na hora da eleição, tá lá os temas, parque inundável, praia de Balneário, tal não sei o que, ajuda de custo para Camboriú, segurança, tal não sei o que, investimento disso. E a população poder dizer assim, não, isso eu quero. Isso aqui não me interessa, isso eu quero, isso aqui não me interessa. Tu vai ter uma estatística tremenda daquilo que Balneário precisa e vai ter nos próximos anos, né? Cara, ia ser uma coisa muito fantástica, né? O plano diretor tem essa função, né? Mas de fato não é debatido. Qual é o plano diretor? O que deveria ter, né? Que o nosso está há mais de 17 anos desatualizado. Eu acho que eles vão fazer o plano diretor na escola do Depois de Amanhã junto. André, depois da manhã, e a crítica que eu faço... Porque fiado é só amanhã, mas a escola é depois de amanhã. A crítica que eu faço ao plano diretor, e isso é uma coisa que eu acho que não se discute só o potencial construtivo da cidade. Exato. A verticalização da cidade, ela acontece ao natural, tá surgindo. Eu acho que tem coisas que estão acima disso. E é importante a gente discutir que cidade a gente quer no futuro. Isso. Sabe? Como que E assim, infelizmente eu não vejo essas coisas sendo discutidas. O interesse econômico da construção civil, ele está acima de tudo. Só se discute o potencial construtivo. Aonde nós vamos levantar mais? Aonde nós vamos fazer menos? Vamos fazer sombra em Itajaí agora. Desculpa, perdão a palavra. Eu não acredito que isso terá até o momento, eu não vejo uma coisa tão positiva para a cidade. Eu não vejo discussões importantes que nós devíamos ter ali. E assim, Nilton, e até vai ao encontro do doutorado que eu terminei recentemente, né, em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Tem questões, né, a nossa cidade, agora o censo deu 139 mil habitantes, mas assim, a região metropolitana já está com cerca de 800 mil habitantes. O ex-secretário de Planejamento, agora responsável pela questão da Orla, Edson Kratz, falou que o atual plano diretor, esse extremamente defasado, se for permitido construir em toda a cidade, vai chegar a 600 mil habitantes, com o atual. Agora, como vai ficar, então, abastecimento de água, esgotamento sanitário, transporte coletivo, alguns exemplos. Colapso. Essa é a infraestrutura que vai no sentido que o Juvencio falou de quem mora aqui, os serviços que são prestados. Já que o custo de vida é alto em Balneário Camboriú, né, até porque é o reflexo do metro quadrado mais alto, então já que a pessoa
consegue morar aqui ou mora no entorno, tem que ter bons serviços, o transporte coletivo de qualidade, a saúde funcionando bem, a escola tem que estar, ok, tem que ser exemplo, tem que ser modelo, creche, e por aí vai. Então os serviços públicos são bons, já que o custo de vida é alto. Tem que ser nesse sentido, Eu fui, quando estava naquela fase que estava nos colégios, nos bairros, fazendo uma consulta popular, né, que começou esse trabalho para fazer o plano diretor. Acho que, se eu salvo me engane, foi na antiga gestão até. E eu lembro que uma fala eu falei, não, a gente não pode discutir só a cidade verticalizada, só crescer, prédio. Falei assim, ó, mesmo que as pessoas digam, mas quem vem morar aqui no prédio, vamos lá, dos 50 milhões ali, que é a grande polêmica, do Cristiano Ronaldo, o cara não vai usar, todo mundo sabe que esse cara não vai usar a saúde pública, ele não vai usar escola, creche, não vai usar nada. Não vai usar isso. Não vai usar nada. Só que aquilo... Capaz de não usar nem as ruas de balneário, baixa helicóptero, sobe helicóptero. Só que ele vai usar a questão hídrica. Uma hora ele vai vir pra cá, vamos falar a real. Nem que ele more só alguns períodos, mas ele vai usar água. Esgotamento sanitário. Assim, ó, a mobilidade urbana, beleza? Ele pode vir de helicóptero, como tá falando. Mas uma hora ele vai andar também, ele vai pegar, ele vai querer dar uma voltinha com o carro. Então, assim, ó, tem coisas importantes que a gente tem que discutir. Porque se a gente ficar, levanta e vai, constrói, daqui a pouquinho ninguém mais anda aqui, cara. Então, assim, tem algumas coisas que são muito importantes. Só que eu vejo que o interesse econômico... eu não estou criticando, acho que a construção civil ela é uma matriz econômica importante para a cidade. Sim. Mas ela não pode ser ela que vai a ditar. Única, né? Não pode ser a única. Não vai ser ela que vai ter que ditar as coisas na cidade. Tem que a gente ditar as coisas na cidade através dos interesses da população. Ponto. É isso aí. Então, assim, André, só rapidinho. Né? Isso, perfeito. Equilíbrio é a palavra correta. Só explica rapidinho a questão de plebiscito, referendo e iniciativa popular para quem não conhece. Para deixar mais claro, então, plebiscito é quando, antes de alguma coisa acontecer, uma lei ou uma obra, a população vota antes. Como foi feito no engordamento da faixa de areia. Exato. Lá em 2001. Isso. A população votou antes, passou, depois vai acontecer. Isso. O referendo é quando vota depois. Por exemplo, uma regra foi aprovada, poderia ser, vamos dizer, a regra que tem do patinete elétrico lá, blá, 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 tá. Tem essa regra, a população concorda? Ou o plano diretor, depois de aprovado, a população concorda? Vai lá e diz sim ou não. Se disser não, a lei deixa de ter efeito. Vamos rediscutir ela e vamos atualizar. Vamos em frente, vai ter que ter outra proposta. E a iniciativa popular é a possibilidade da população propor um projeto de lei. No caso, a lei de ficha limpa nacional foi por iniciativa popular. Então, são alternativas que as pessoas podem fazer, mexer o sistema, né? Embora às vezes decepcionada com representantes, às vezes decepcionada como o governo conduz, pode participar, pode fazer com que importantes abaixo-assinados tenham efeito na reta final. Vou dar um exemplo, por exemplo. A questão da Parque Estadual da Praia de Taquarinhas ou municipal tinha mais de 13 mil assinaturas. É um exemplo do que a cidade se mobilizou por assinaturas. Como tem outros casos que aparecem de vez em quando abaixo-assinado pela internet e tal. Que dentro dessa regra que nós aprovamos vai ser possível tanto de forma física quanto de forma eletrônica, né, digital. A Câmara vai, após a sanção do prefeito na lei, essa lei complementar, depois a Câmara vai se adequar para permitir as pessoas lá proporem, estarem como responsáveis também. Isso é importante dizer, porque tem o responsável por fazer esse abaixo-assinado, um ou mais. Porque o que tiver ali de nome, título de eleitor, se tiver dado errado, vai ser punido ali a questão administrativamente com multa, e inclusive daí a parte penal é outra esfera, mas também tem essa previsão para que seja bem feito, para que as assinaturas sejam consistentes nesse sentido de participação. Boa pergunta. Todas as iniciativas são iniciativas populares ou elas têm que partir da Câmara de Vereadores? Isso muito importante pergunta, Juvencio. São 3 opções. Ou 5% da população, ou 2/3 dos vereadores, eu queria que fosse 1/3 para iniciar a proposta, mas a emenda fez com que fosse 2/3, ou o prefeito. Então é quem pode propor o plebiscito e o referendo. E a iniciativa popular, lógico, de fato, é da população. Quer dizer, eu e mais 5 mil pessoas inconformadas com um determinado tema, posso levantar uma questão, tanto para um plebiscito como para um referendo. Isso. Aí ele vai para a Câmara, ele poderia daí ser rejeitado pela Câmara daí por 2/3 também. Então precisariam 13 vereadores serem contra
uma consulta popular para daí não ir para o plebiscito. Mas se não... E aí, lógico, também fazendo isso contra o que a população consultou, automaticamente o resultado dos futuros mandatos, né, não precisaria nem dizer o que ia acontecer. Quer dizer que é um instrumento que qualquer cidadão, vizinha, a senhora está ouvindo a gente agora, a senhora está inconformada com qualquer coisa que a senhora acha que não está certo. Eu não estou conformado com o Nilton e o Juvencio fazendo o programa. Digamos que isso fosse uma coisa, né, possível de ser ou consultada ou revogada por lei. Então a senhora pode juntar, fazer o seu abaixo-assinado, não precisa ser líder comunitário, não precisa ser vereador, não precisa ser deputado, não precisa ser nada. A senhora só precisa ser cidadã de Balneário Camboriú, moradora desse lugar, levantar o seu papelzinho, ir lá no seu prédio, pé por pé, bate lá, pega a assinatura, faça aquilo que a senhora quer e a senhora tem o poder. É isso, né, vereador? É isso. O cidadão tem o poder de fazer a coisa acontecer. Não é o vereador. Né, me ajuda lá. Não, irmão. Precisa ser político para fazer alguma coisa pela sua cidade. Perfeito. Importante só se atentar, né? Por exemplo, se for fazer aquele abaixo-assinado físico no papel, importante atentar as informações, o nome, o título de eleitor que vai precisar constar e vai ter o espaço para assinatura. E se for na versão digital, pelo site da Câmara, ainda vai ter o endereço eletrônico que vai precisar de confirmação. Então, só atentar o que vai estar na lei da exigência dos itens e aí... Até quem já fez, né, abaixo assinado pela cidade de alguns temas, geralmente o que vai para consulta? São temas polêmicos que dividem, porque, por exemplo, eu vejo até que o Parque Inundável, acho até poucas pessoas seriam contrárias, porque não, a não ser Camboriú, que tem alguns lá por questões... mais também de interesses do que possuem na região, mas senão, se a cidade não vai ter água, vai fazer como, né? Quem tem prédio de milhões aqui, tá, mas sem água vale quanto? Então, exatamente. Eu vejo que são mais temas que dividem, né? A um lado acha isso, está dividido, seria importante, mas também como forma, quando a população sente que exatamente foram aprovadas leis que não são do agrado da maioria da população, pode sim iniciar e com possibilidade de que vá a plebiscito. André, só trazendo aqui, mandar um abraço pro Kleber Nau. Ele botou: bom dia, amigos. Tem que acabar com essa coisa de candidato do governo. Temos que ter candidato pro povo, que faça acontecer. Vontade de trabalhar, porque dinheiro tem. Tô bom aqui, muito, né? Bom. Verdade. A Vera mandou aqui: bom dia, vereador Merinho. Por que tem ruas no bairro do município que não está podendo lugar na rede? Não entendi isso aqui, velho. Porque ainda tem ruas no bairro dos municípios que não está podendo lugar na rede. Pois não está... Pois não... Ligar na rede. Ligar na rede deve ser, né? Ser na rede pois não está funcionando. Deve ser. É uma boa pergunta pra gente encaminhar pro... acredito, pode ser a questão ligar na rede do esgoto. Rede do esgoto, né? Tem uma pergunta também que eu queria fazer pro senhor, né? Eu acho que é uma pergunta pertinente, né? Vamos lá. Quando a gente ia antigamente lá na Barra Sul, a gente estacionava o carro em qualquer lugar, tava tudo certo, né? Agora nas frentes dos prédios chiques tem um proibido estacionar. Por quê? Qual é o problema dos prédios chiques lá que não dá pra estacionar? Não tem lugar pra estacionar mais nos prédios chiques. É pra ter lugar pra embarque e desembarque deles lá, pra facilitar a entrada e saída. Não entendi. Agora tu vai lá, tu anda na Barra Sul toda, onde tem prédio chique e não dá pra estacionar. É proibido estacionar. Mas é alguma placa carga e descarga? Proibido estacionar. Não é proibido estacionar. Eu fiquei muito curioso com isso, porque qual é o fundamento? Daí de uma altura pra frente tá legal, beleza. Daí passou os prédios, aí são os prédios mais velhos, pessoa mais pobre e tal, certo, né? Mas ali onde tem na Barra Sul é proibido estacionar. Eu não entendi. Sabe, eu gostaria de saber. Eu perguntei já, mas ninguém me responde isso. Eu fico curioso com essas coisas. Porque eu gosto de ir lá, né? E daí, sim, claro. Quer dizer, agora você que vai de carro, tu tem que estacionar aonde, né? Porque nas ruas de trás também já é um problema, né? Tem que ir no estacionamento. Daí tu tem que ir no estacionamento. Exatamente. Não sei se é isso, né? Se é o estacionamento que tá patrocinando a fabricação das placas, ou sei lá o quê, né? Mas eu gostaria de saber. É uma pergunta que, né? André, vamos encaminhar o questionamento para o órgão de trânsito. Por quê? O Parque Taquarinhas, o projeto com a Caixa Econômica, tu fez até um alinhamento junto com o senador Espiridião Amin. Como que tá isso aí? Então, a última novidade que tivemos recente foi
que até depois de concluir meu doutorado, né, que é sobre o tema de naming rights, que nós já conversamos aqui. É um nome chique, naming rights. Vamos lá, naming rights. Naming rights. Só traduzindo do... Naming é nome, denominação, né, dar o nome, e rights é direito. Então, o direito de denominar algo. Entendeu, Nilton? Sim. Dar o nome a algo. Fala pra nós, então. Naming rights. Agora aprendi. Ô, então! Depois de tantas vezes falando, mas é um nome difícil, Então, cara. pra quem nos acompanha, né, que é fácil lembrar, o estádio do Corinthians chama Neoquímica Arena, o estádio do Palmeiras chama Allianz Parque. Então Não é fácil. vem com a palhaçada de falar do estádio do Flamengo. Não, o estádio do Flamengo chama Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Vem com essa palhaçada aí, com essas brincadeiras O do Flamengo não influencer. tem estádio, né? Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Nós temos Estádio. torcida, não precisamos de estádio. Mas o que seria então a possibilidade? Daí isso também é possível aplicar na área pública. Então, ao vincular o nome de uma marca ao nome de um espaço. Então, como a minha tese de doutorado foi sobre isso, né, com exemplos da possibilidade de dar nome a eventos, né, o Réveillon, o Carnaval, possibilidade do município arrecadar com isso, ou em espaços até ponto de ônibus, linha, ajudando inclusive a financiar o sistema de transporte coletivo, ou dos mais diversos, do próprio estádio, etc. O que eu apresentei de alternativa em cima da questão de Taquarinhas? Qual é o problema da Praia de Taquarinhas? Primeiro, a população quer que seja um espaço público que permaneça daquela forma, preservado para as presentes e futuras gerações. Ponto. Muito bem. Qual é a alternativa de fazer isso? Pode ser um parque ambiental municipal ou estadual. Muito bem. Mas de quem é o terreno? O terreno era de uma construtora que fez uma operação de crédito, um empréstimo lá na Caixa. Não pagou e deu como garantia, Não aquela área. pagou, deu como garantia. A Caixa ficou com o terreno. A Caixa, por ser uma instituição financeira, teve que tentar vender o terreno. E o que nós articulamos na época? Mobilizamos para que o prefeito fizesse um decreto de interesse naquela área, o prefeito fez, e ao mesmo tempo o senador Esperidião Amin conseguiu tirar do leilão até que isso fosse resolvido, ou seja, o leilão, depois que tinha o decreto de interesse social, ninguém mais teve interesse porque não dá para fazer nada lá. Sim. Ok, mas o terreno continua da Caixa. Então qual foi a proposta que eu apresentei até aqui indicativo para o prefeito, que não deu atenção, e aí apresentei para o deputado estadual Ivan Nats, de dar o nome do Parque Estadual Praia de Taquarinhas, Taquarinhas Caixa. Por quê? Porque a Caixa... Uma forma de pagamento? Exatamente, porque a Caixa, em teoria, se passar o terreno para o município, ela teria um prejuízo. Simplesmente passar, porque ela... o imóvel era dela. Aquele negócio? Hã? E tipo, abandono de receita? Não, renúncia de receita não seria... Renúncia de receita, Acho É que ela é uma instituição financeira, é um bem dela. É um bem dela, então ela teria que vender. Como ela não vai vender, vai passar, ela teria um prejuízo. Agora, se for dado o nome dela junto com o espaço, o que acontece? Ela vai estar tendo é como se ela estivesse patrocinando o espaço. Que o nome seja por muitos anos Parque Taquarinhas Caixa, automaticamente ela está sendo remunerada no sentido de publicidade. Divulgação. Né? As pessoas estão vendo a marca. Então, é uma forma de resolver, né, o imbróglio ali, a dificuldade, resolvendo em todos os lados. Né? A Caixa não precisa do terreno, mas não quer ter o prejuízo. O município e o Estado querem um espaço para fazer um parque ambiental. E aí a população quer o quê? Um espaço adequado, preservado, mas que possa, né, acessar ali com tranquilidade e que garanta para as presentes e futuras gerações que vai ficar daquela forma. Porque é importante a gente dizer, se a pessoa vem pelo mar e vai chegando na Praia de Taquarinhas, parece estar descobrindo o Brasil. Porque não tem nada ali. É um dos lugares mais lindos da cidade. É bacana demais. Então, é algo que precisa ser mantido. Além da questão ambiental, além de pesquisa científica, mas também turística, porque também é um grande diferencial para Balneário Camboriú, em contraponto, né, principalmente a Praia Central, extremamente adensada, e aí tem um espaço daquele né, tão preservado. Então, apresentei essa solução ao deputado Ivan Nats, que ficou interessado e disse que está na fase de elaboração por parte da Secretaria de Turismo do Estado e mais junto à Secretaria de Meio Ambiente. Eles querem apresentar a proposta da Caixa já contando esse item e aí de compensação para a Caixa. Então acredito que aí vai ser uma boa solução ganho, né? E vamos dizer, bom para todos os interessados. Eu acho que lá tem que manter intocável aquela região. Aqui a gente já tem a nossa a questão urbana, lá tem que manter. Outra praia que não pode mexer é aquela antes de Taquarinhas, ali, aquela praia que tem na curva antes de subir, daquela pedra rachada que parece um ovo de Páscoa. Como é que é o nome daquela praia? Ali à esquerda. Então,
Claro! É essa? Cabelo. Não, mas aí Taquarinha não é aquela outra lá? Taquarinhas outra... é logo depois de Laranjeiras. A primeira, aquela Isso, esquerda. Isso, do tá, lado então de tá. Tavares. Aí depois é Taquaras. Isso. Tá, Isso, então depois tá. é Eu tava Taquaras. confundindo. Eu pensei que era a outra lá. A outra também já tá bem urbana já também, né? Taquaras já tá bem. Já tá... Sim, já. sim. É, sim. Taquarinhas então. É isso aí, essa praia. Tá certo. Essa tem que manter do jeito que tá. É, porque tinha um projeto, um resort ali, um negócio ali. Tinha. coisa ali. Ah, tá. Aquela Quando era empresa. com aquela consultora Aí, como tinha, não tá? deu pra fazer, eles sentiram uma certa resistência, fizeram um empréstimo no banco e deram Show, garantia. a área. show. Só Tá, pra eu tava enxergando a outra Um pouco praia. mais à frente. Ô, Merinho, como você foi secretário da Fazenda, você tem muito conhecimento ali também, eu queria falar sobre questão de IPTU verde, IPTU social. Por que não avança esse tipo de iniciativa aqui na cidade? Nilton, não avança porque a proposta foi feita no Legislativo. Foi feita superficial, foi avisado na época que não poderia um projeto para incentivo fiscal, vamos dizer, para reduzir a Câmara de arrecadação. Vereadores não pode... Não poderia ser por um vereador, mas o vereador insistiu, fez uma lei superficial que aprovou, tá lá, IPTU verde, mas não tem como colocar em prática. Por quê? Porque não tem os critérios. Quem que tem que criar os critérios? O planejamento e a fazenda. Então, é uma lei. Eu vejo é uma lei inócua. Eu vejo para que inglês algumas, exatamente para algumas inglês áreas- ver a lei. Agora, presta atenção, então. Pulo do gato agora. Vizinha, agora, segundo uma lei aprovada recentemente, a senhora pode pegar agora e fazer Boa. um referendo sobre essa lei, não é verdade? Em aprovando esse referendo, se reformula a lei. Agora eu tô craque no negócio, rapaz. porque eu vejo Mas assim, ó. não é. Tu tem um instrumento, como é importante tu ter instrumento, né? Sim. Agora sim, ó, a cidade pode se movimentar em relação a isso, criar o debate novamente, fazer um referendo, tirar essa lei da conversa e vamos fazer de novo. Aí tira esse superficial e vamos meter-lhe o pau Eu pra uma acho que coisa são bem feita. avanços que a gente poderia, Verdade. Né? ter aí, principalmente Que em agora algumas tem um áreas. instrumento, agora nós temos o burrico agora. Mas é perfeito, então. É isso. Dá para fazer, é importante que se faça, mas infelizmente a forma que foi feita Não deu é certo. só para jogar para a torcida que tem o IPTU verde, que foi lei do iniciativa do vereador tal. Tá, mas e aí? Não acontece. Não foram feitas as regras, não tem como medir, não tem como saber quanto que vai descontar de cada local. E infelizmente fica nisso. Podemos trazer a mesma coisa, a situação da lei de incentivo ao esporte? Que você também... Da mesma forma, Porque uma coisa que, ó, perfeito. eu já há muito tempo eu Perfeito. falo, brigo, e parece que não, vai ficar, e vai ficar, e vai ficar, e não cria. Que é assim, ó, principalmente, a lei de incentivo ao esporte, ele pega uma parte da receita, até foi sugerido o ISS. Pra quê? Pra financiar os atletas de rendimento, que muitas vezes tem dificuldade, aí tem que ficar ali em bolsa atleta, ficar nessa corrida toda. Então muitas vezes ele capta aquele valor e consegue, né, ter um aporte bom, e para a empresa é bom. Porque você investe naquela... Vou dar um exemplo aqui. Hoje nós temos um dos melhores trabalhos de atletismo do Brasil. Despontando atletas aí. Rapaz, tu vai lá e a empresa vai lá, não, vou pegar aqui vou falar com o Gamboa aqui, nós vamos dar pro Douglas aqui, o Douglas vende. Capilézinho. Vai lá, É só um troquinho. aí daqui a pouquinho a tua empresa tá lá, o cara tá disputando o Mundial. Então assim, ó, eu acho que isso aí já passou do tempo, André. Então, o que eu falei no dia da discussão do projeto? Olha, se existe o orçamento da fundação, existe o recurso do Fundo Esporte, existe o recurso da Bolsa Atleta, vai ter o lei de incentivo ao esporte. Muito bem. Agora, se é para destinar algo na lei de incentivo ao esporte e o prefeito retirar o recurso da Fundação do Esporte que já tem... Assim, não dá pra cobrir um Então, e retirar do outro, do né? que adianta só criar burocracia e dificultar para o atleta conseguir captar e daí vai sair lá do mesmo lugar? Foi o que eu disse. Se o prefeito não quer, se o prefeito não vai dar esse diferencial para aumentar aí a receita investida na área do esporte, é só criar uma burocracia para as pessoas captarem. Então, aí que tá. Então precisa querer colocar em prática, precisa dar alternativa, mas que também poderia ser o recurso via Fundo Esporte, enfim. Porque Lógico que é sabe que bom eu- sempre o equilíbrio, né? Tu sabe que o Pouco único município pra que não tem lei de incentivo ao esporte é Balneário Camboriú, tá? Camboriú Sim. tem, Itajaí tem, Navegantes tem. Então eu acho que isso aí é um retrocesso no esporte, acho que a gente deveria avançar nisso aí. E outra coisa, ó, mais uma coisa que ele falou ali assim, agora o prefeito podia pegar o naming rights esse ali e meter lá no estádio ali, ó, e meter um troço de primeira lá naquele, no
no estádio ali do bairro das Nações, fazer uma pista de atletismo, um troço assim, pegar um Dubai lá, Diz, aquele amigo do Sheik lá, bota lá, Sheik Abdallah, tem um projeto pra ser uma pista Arena Abdallah, Balagara lá, bota lá o Sheik lá fazendo coisa, lá, pô, dinheiro, os caras têm pra dar com o pé, não é verdade? Essa lei foi de quando eu fui secretário da Fazenda, no governo passado, eu venho cobrando desde o início do governo para que isso aconteça, até porque deixa de ter as despesas pelo poder público, a iniciativa privada que faz o investimento. Foi a primeira lei do Brasil, a de Balneário Camboriú. E agora a tese de doutorado também acaba sendo a primeira do Brasil, contextualizando esse tema. Várias outras cidades já fizeram e ainda está muito incipiente. Né? Vamos dizer, o que Balneário arrecadou nesse sentido foi com aquela arena de verão, que foi um passo. Mas não coloca porque... Eu vejo que o Samarone é um servidor muito competente, o secretário que está lá, mas falta a vontade política de dizer para fazer, e daí, como não é da base do governo, eles não gostam muito de fazer. Agora, quem propôs não é da base do governo, né? Eles não gostam muito, mas agora eu quero também destacar outra questão, que uma outra iniciativa do nosso mandato, a possibilidade de adoção de espaço público, áreas públicas de esporte, por exemplo, praças. Praças também poderiam a comunidade ou determinada instituição ou uma empresa estarem cuidando de acordo com o que o município quer, o que o município exige, o que espera, e quem vai ter lá uma placa dizendo, esse espaço é mantido pela instituição tal. Agora também está sendo encaminhado um edital lá para a praça que já teve o nome no passado de Duque de Caxias, que é ali na encruzilhada entre a Avenida do Estado, a Avenida Osmar de Souza Nunes e Antônio Bittencourt, que é ali no bairro Pioneiros. Ali eles vão fazer a primeira experiência, espero que aconteça, né? Eu vi que tem o edital lançado, vão fazer a primeira experiência nesse sentido de adoção de praça, que também desafoga a Secretaria de Obras, permite o privado investir e a população ter um espaço qualificado. Dá para fazer muita coisa. E eu venho cobrando desde o início do mandato. E por isso que é um absurdo quando vem lá um projeto para aumentar o valor da COSIP, que quer fazer empréstimo para coisas absurdas, porque já a cidade tem uma excelente arrecadação que depende de boa gestão e tem uma série de instrumentos que permitem recursos privados para o investimento e com que o recurso público sirva para outras áreas, né? Então tem muitos mecanismos, muita coisa para ser feito, por isso a gente questiona tanto. Antes de Tu tá falando demais hoje, nós estamos entourados já. Eu sei, só aproveitar que ele falou adoção de praça, coisa nada. Quem sabe alguém adota aqui aquela areninha que eles fizeram atrás do churrasqueiro ali, né? Que é uma escuridão de noite ali, só pra sentar maconheiro e coisa arada, e na frente do cartório, que faz anos. Desde quando terminaram ali, eu pergunto, cadê a iluminação ali? Verdade. Que ali também é tudo uma escuridão total. Pensei que tu ia perguntar cadê a sereia? Cadê a sereia? A sereia eles mandaram junto com a balada, aquela que afundou no mar lá. Você foi a sereia junto com aquilo lá. Antes de eu perguntar pro André o futuro dele, se ele vai ser vereador de novo, se ele é pré-candidato a prefeito, eu tenho um áudio, coloca pra ele escutar aqui, que mandaram um áudio. Eu não sei o que tem nesse áudio. Eu tenho que cortar o microfone pra... Tá. Gente querida, gente fantástica. Bom dia, meu grande amigo Nilton, meu grande amigo Juvéncio. Eu queria fazer um questionamento aí pro meu querido André Mirim, guri do bem, gente da gente, saudade de ti, Mirim. Eu queria saber, Mirim, a questão daquele Sparklet, né? Que o Sparklet é um projeto europeu fantástico que a gente trouxe e desenvolveu para cá, pro nosso povo, nossa gente. E tu, né, apresentou ali, foi aprovado. Eu queria ver para botar um aqui no Food Park, se é possível ainda, ou acabou já esses negócios de Sparklet. Eu fui fazer o orçamento ali com o Carlinho e achei interessante, porque o estacionamento ali é grande, dá pra botar um ali. Eu queria saber se isso tá valendo ainda ou tirar também, ou privatizar os parklets. Grande abraço, Mirim, guri do bem, guri que hora de dormir, que toma leite, suquinho de cana. Nunca vi o Mirim tomando uma gelada, só 0 álcool. É um guri fantástico, olha só que bonitinho que ele é. Grande abraço. Mandar um abraço pro Jackson Neném, um grande figura. E falando aí, representando nosso ex-prefeito Edson Periquito. Caldo de cana, leite, hora antes de dormir. Nós falávamos que ele, como que era? Cupuaçu, né? Cupuaçu, com chia. Café da manhã é bom, café da manhã é bom. Cupuaçu, chia. E menino, esse Parklet, como você falou, né?
Isso é um importante projeto que foi de iniciativa do nosso mandato como vereador. Aliás, ouvindo a comunidade, lembrando que tivemos uma audiência pública com mais de 70 pessoas na Câmara de Vereadores, as universidades participaram, tanto Univale quanto Uniavan, Unisociesc na época, o comércio de Balneário Camboriú, estrutura de segurança, várias secretarias, planejamento, etc. O que são os parklets, para quem nos escuta? Balneário Camboriú, nós já falamos da dificuldade que tem poucos espaços, poucas áreas verdes, poucos espaços de convivência. Para desapropriar para fazer uma praça, a gente já viu que também tem dificuldade porque o prefeito vende tudo que é terreno público. Então, o que é a possibilidade do parklet? Ele é a extensão do passeio público, a extensão da calçada, pegando uma ou duas vagas de estacionamento, criando um espaço de convivência, né? Com um banco, com cadeira, com floreira, para gerar um espaço de convivência na cidade. Público, né? Público. Porque tem uma crítica em alguns lugares aí que os caras fazem extensão do comércio. Tem uma padaria que tem aí Chiquetosa, na sua terceira avenida, que tu não pode sentar com a tua coca de 2 litros e tua massinha comer ali. Ali, vem me tirar dali. Muito importante, Nilton, comentário. Muito importante comentário. E isso teve uma dificuldade no início dos parklets, exatamente por as pessoas, em função de confundirem com os decks, que são extensões aí do local, né? De alguns restaurantes que também tem essa particularidade, mas as pessoas acabaram confundindo. E algumas pessoas mal intencionadas realmente não colocaram a placa que aquele espaço é público e de acesso a todos. Qual é a vantagem? Por que se faz? Lógico, quem faz, qualifica o seu entorno, movimenta a região onde está, porque gera mais sensação de segurança, as pessoas estão mais na rua. Por exemplo, em Nova York tem uma estatística de quando foram colocados esses parklets, aumentou em 14% o comércio no entorno. Então o objetivo é mais ter o espaço público de convivência para todos. Começou, foi avançando e, infelizmente, o que faltou na questão dos parklets? Gestão por parte da prefeitura. A prefeitura tem que ir lá ver se está na dimensão correta, se está sendo feito com cobertura, se é o tamanho certo, se permite que todos acessem, se não está alguém tentando forçar, fica lá. E aí o que aconteceu? Chegou um determinado momento que saiu algumas coisas nos parklets. Já que a prefeitura não faz a sua parte de fiscalização, não tem gestão, nós vamos fazer o seguinte: não vai mais ser permitido a questão de algumas de mesas, seria mais bancos, baixa altura. Conversamos com a Secretaria de Planejamento, ajustamos uma série de questões para ficar exatamente com mais cara de praça. Colocamos um prazo para essa adequação e que antes da prefeitura autorizar outro parklet, eles teriam que regulamentar algumas questões específicas e também fazer um edital, para que todos soubessem quais regiões vai ser permitido. Quantos tem hoje? Na época foi levantado ali, a prefeitura falou que estava perto de 50, mas hoje deve ser menos porque alguns retiraram. E como a prefeitura não quiseram se adequar. Não, ou porque não tiveram interesse em manter. E como a prefeitura não faz a sua parte, não regulamenta, não faz o edital, não estão aparecendo novos e em determinados locais. Então, por que casar com o... Como que é o nome lá, Chiquetoso lá? O naming rights? Naming rights não daria pra fazer? Sim, são mas então, mas é isso que ele falou. É bancado pelo privado. Então isso é importante. Quem banca? O privado. Se tiver que tirar, quem banca? O privado. Se tiver que fazer manutenção, quem banca? O privado. Agora a prefeitura tem que fazer a sua parte de fiscalizar. Como eles não vinham fazendo, o que a gente fez? A gente fez uma trava na lei, para que, senão era interessante. Ia virar uma extensão do comércio. Não, fizemos uma trava na lei e acabar com o estacionamento. Culpa da Câmara. Não, peraí. Essa lei, importante dizer, a lei foi com base em São Paulo. Pensa a complexidade que é a cidade de São Paulo. Sim. Então, agora foi feito de forma de edital que nenhuma cidade no mundo tem forma de edital. Todo mundo chega lá, apresenta, a prefeitura analisa. Nós fizemos dessa forma, porque tivemos que travar para fazer a prefeitura fazer a sua parte. Então, enquanto a prefeitura não fizer a sua parte, não vai ter novo parklet. Mas pelo menos está travado e depois, no momento, no futuro, quando tiver boa gestão, que esperamos a partir de 2025, vai poder sim ter de forma adequada, vai poder sim ter de forma equilibrada, com bom senso, analisando toda a cidade e criando esses espaços de convivência para toda a população. E um abraço para o Jackson Neném, defendendo propostas de urbanização de Balneário Camboriú, de criar espaço de convivência, de humanizar para o nosso povo, nossa gente. Fantástico, é fantástico. O futuro teu.
Pra nós encerrar. Nilton, futuro Que vem um ano aí que tá todo definimos em reunião regional. Rufem os tambores. Reunião regional do Progressistas 11 do nosso partido, que o Nilton, né, já foi candidato no passado e ajudou a gente ter bancada de vereador na Câmara. Deixa eu botar uma risadinha. Tu levanta isso, cara. Meu, tu levanta isso pra você zoado aqui, cara. Ajudou a gente ter os vereadores lá na Câmara e fez um bonito trabalho. Importante deixar Nós campanha tínhamos fantástica. um grande time. É Isso eu verdade. não tenho dúvida. Importante deixar claro. E eu sempre falo isso, sabe? Eu tive o prazer de estar lá dentro. É verdade. Tá, nós tínhamos um grupo que discutia a cidade, que eu acho que isso é uma coisa que falta hoje. Não se discutir poder, discutir cidade. E nós tínhamos reuniões praticamente a cada 15 dias. Tinha lanche, né, nas reuniões? Não tinha lanche, Que tu cara. ia? Mas a gente ia com temas de falar, vamos falar de saúde, reunir algumas lideranças, Como é que falava é de o- saúde. como Nós é que é o falávamos teu parceiro que de ia na segurança reunião? pública. É muito legal isso aí. Destacando a liderança do nosso presidente Fábio Flor. Mas né? infelizmente o partido, e aí é uma crítica Sim, que eu sim, faço, sim. ele foi morrendo, ele foi perdendo essa questão forte de discutir cidade, liderança, e hoje, né, se apequenou o PP dentro do município de Balneário Camboriú, uma crítica que eu faço, sabe Sim. disso, eu faço publicamente. E eu, assim, ó, eu vi que se perdeu uma grande chance do PP ter um protagonismo muito grande na cidade. Exato. E então, agora estamos buscando Oxigenar o partido. reoxigenar, e em reunião regional, até porque o partido tem feito em todo o estado dessa forma, né, fizemos em Itajaí, então junto com o nosso senador Esperidião a mim, então foi feito, lançado o desafio para a candidatura de André Meirinho como pré-candidato a prefeito para o ano que vem. Então é o que aceitamos o desafio, né? O desafio que vamos seguir, até porque eu já não seria mais candidato a vereador, né? Entendo que estive um mandato como suplente, estou no segundo como titular, como vereador titular, e consegui fazer muita coisa já pela cidade, muitas regras definidas que faltam execução. Com a minha formação, eu sou administrador, terminei o doutorado agora, tenho história também na família já de gestão da cidade, principalmente com destaque aí no sistema viário, no governo Gilberto Américo Meirinho, enfim, e principalmente pelo incentivo das pessoas. Então estou colocando o nome à disposição, então como pré-candidato a prefeito, e aí construindo, né, tanto as novas candidaturas do Progressistas para a Câmara a partir do ano que vem, e, lógico, articulação entre os demais partidos pensando num projeto de cidade, né? Tu é capacitado, isso não tenho dúvida, isso eu te elogio, te parabenizo o teu trabalho, tua atuação. É como uns buscam a capacitação, outros buscam a harmonização para ser candidato, né? Então, cada um busca aquilo que pretende para ser candidato ao Meu executivo. Deus do céu, eu quero morrer teu amigo. Mas é verdade! Credo. Quero ser teu amigo pro resto da minha vida. Enquanto o André Meirinho é pós-graduado, tem gente que tem a 4ª série que é administrar a cidade. Mas é a opção, o povo que vai escolher, né? Eu acho um absurdo, mas cada um... Mas ele tá bonitinho também. É que ele é novinho, né? Tá com ele mais novo que eu, 40 anos, vô. Tá é um bonitinho. guri. Ah, mas ele tem 40 anos, mas tu tá horrível, acabado já. Ele ainda tá bonitinho. Só pra minha proteção, eu sou vô, tá, já. Então tu respeita o vô aqui. Eu também sou, mas André, Então, brigadão bom. pela entrevista, tá? Então, Juventus, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa de vocês, por fazer a manhã de tantas pessoas mais feliz, né? Apesar dos temas complexos, apesar de temas difíceis, mas, né, de um astral que faz a gente levar a vida de outra forma. Aqui a gente é assim, né? A gente vai... aqui nós não temos pauta negativa. Aqui nós temos pauta positiva. Pronto. A gente quer discutir cidade, ponto. Não tem esse negócio de ficar, vamos falar. Não, nós temos que falar o que é bom, o que vai somar. Ele botou aqui, né? que maldade, Nilton. Não é maldade. Eu falei uma verdade. É isso aí, Doa quem Nilton. doer. Não te mexa, Nilton. Não tem. Fala mesmo, Nilton. Doa quem doer. Pega a regaça mesmo. Não quero nem saber. É isso aí. Valeu, obrigadão, Solta o André. pau da barraca mesmo. Tamo aí. Fico sempre à disposição. Obrigadão. A gente diz a mesma coisa. O espaço tá aberto aí sempre. Pra Cátia também, que tá ali fazendo toda a assessoria. Tadinha da Kátia, ela deve estar pensando assim, meu Deus. Onde eu do me céu. meti, né? Onde é que eu fui enfiar? Não, aqui é assim, né, galera? É um programa que as pessoas vêm uma vez e depois verdade, elas não querem aparecer mais de volta. Não sei porquê, né? O nosso programa, vereador, é o programa Pantufa. Amigo. Sabe o programa Pantufa? Né? Que felicidade. Em casa, beleza, mas andar na rua assim dá uma vergonha. As pessoas falam, aquele programa eu não escuto, mas tá lá, né? Tá todo mundo lá. Tu viu o que o vereador falou? Não sei o que, né? Repercute umas coisas aqui, né? Tá bom, tá reverberando. É que bastante. aqui é uma coisa que a gente pode falar, né, gente? Não é boca alugada de ninguém, né? Não. Que a gente fala que tem que falar e acabou. Não, e aqui nós estamos para levantar a pauta de quem tá na frente nosso aqui.
E dá-lhe né? Tá precisando disso lá no Legislativo. Tem hein? gente que a gente chama e não quer vir. Viu, o vereador? Nós somos do Partido Monárquico Republicano. Não Olha somos aí. contra nem a favor, muito pelo contrário. Né, então? Tem alguns Vambora. discursos que acontecem na Câmara lá nessa palavra de vez em quando. Não, eu não vou falar muito, porque eu já falei que lá na Câmara de Vereadores. pra terminar dá esse pra fazer programa, uma hora dessa, dá pra vamos fazer uns terminar. filmes. Tem um vereador muito louco, morto muito louco, sabe? Tu já viu aquele filme? Que o cara só levanta. Só levanta a mão, cara. É só votar, cara. Então tem, cara. Essa é a cara do povo. Vambora. Valeu, Vambora. então, vereador. Obrigado, Kátia. Benção. Deu. Tudo bom. Valeu, Até pessoal. amanhã, gente. Se Deus quiser. Tchau. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe também as nossas outras redes sociais.